Se você quer entrar no mundo das startups, com certeza já se deparou com um monte de termos estranhos em inglês que você não conseguiu entender direito o que significava. Bom, a solução está nesse vídeo aqui. Eu separei os termos mais utilizados no mundo das startups para você pelo menos conseguir conversar com uma pessoa desse universo. Então fica aí comigo até o final que eu tenho certeza que vai ser mega produtivo. Meu nome é João Aleixo, eu sou fundador e CEO da The Future School, que é uma escola de tecnologia, robótica, programação em games e aplicativo para criança e para adolescente. E no vídeo de hoje eu trouxe esses termos do mundo de startups, porque é um assunto muito em alta aqui entre os alunos e que gera muita dúvida, porque são tantos termos que fica um pouquinho complicado de se inserir nesse mercado sem entender cada um deles. Eu separei aqui 16 termos na minha cola, no meu papel aqui, e eu vou explicar cada um deles para você com muita calma, beleza? Então, bora pro primeiro. Primeiro é o MVP, que é Minimum Viable Product, que significa o produto viável mais barato. Ou seja, é aquele produto que você quer prototipar, criar uma versão rápida dele para jogar ele para o mercado e para que ele possa ser testado. Então, quando alguém de alguma startup fala assim, vamos criar um MVP, significa vamos criar um protótipo muito barato deste produto e rodar ele no mercado, porque se o protótipo der certo, a gente continua ele e melhora o produto. Se o protótipo der errado, a gente descontinua, mas pelo menos a gente gastou pouco. Então o MVP significa isso, é o produto viável mais barato, ok? Vamos para o segundo, Product Market Fit. Significa que quando você lançou um produto e ele teve aderência ao mercado, ou seja, o mercado gostou daquele produto e está tendo muitas vendas ou está tendo muito cadastro de usuário, significa que houve um Product Market Fit, ou seja, um produto que se encaixou ao que o mercado queria. Então esse termo ele serve para justamente isso, para falar que o produto se encaixou e que teve aderência de mercado e que aí com certeza é um produto que vai ser escalonável. Eu já vou explicar o que é escalonável, que pode ser dado continuidade nesse produto. Beleza? Bora pro próximo. Pitch. Pitch nada mais é do que uma apresentação de vendas. E aí você tem algumas variações do pitch, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui o Elevator Pitch, que significa que é uma apresentação de vendas de 30 segundos a 2 minutos, que é uma apresentação onde você consegue gerar uma curiosidade em alguma pessoa para que você possa dar uma continuidade numa outra apresentação depois. Então, o Elevator Pitch é esse pitch de vendas, né? Essa apresentação de vendas em que você gera a curiosidade de alguém ali em um tempo muito curto. Sell me this pen. Ele chama Elevator Pitch justamente por isso, que é o tempo que você normalmente para dentro de um elevador, né? Que é de 30 segundos a 2 minutos. Então imagina que você cruzou com um investidor dentro de um elevador de algum prédio em São Paulo. Você não vai ter ali 15 minutos para falar com ele. Então o Elevator Pitch é justamente para isso, para você gerar a curiosidade nele, gerar o interesse dele em continuar a conversa. Tá? E aí você sai do Elevator Pitch e vai para o Pitch de vendas, que é a apresentação em que você vai apresentar o seu produto, a quantidade de usuários, os seus planos para o futuro, o que você precisa, né, para crescer e tudo mais. Então isso é um outro contexto. Vamos para o próximo aqui. Bootstrapping. Quando você fala que a sua startup está numa fase de bootstrapping, significa que todo o dinheiro que entra é reinvestido na empresa, ou seja, os sócios, os diretores da empresa, eles não tiram nada da empresa. Então todo o dinheiro é reinvestido na empresa e para acelerar o crescimento dessa startup, tá? Então quando você está nessa fase de bootstrapping, você meio que tem que sobreviver ali com o mínimo possível só para poder colocar todo o dinheiro, todo o combustível na sua empresa para poder acelerar e crescer mais rápido. Venture Capital. Venture Capital é um termo utilizado para capital de risco, ou seja, quando entra alguma empresa colocando dinheiro dentro da sua startup, você está recebendo um dinheiro de Venture Capital, ou seja, um dinheiro de risco. Você não sabe se a sua empresa vai crescer ou não. Então, Venture Capital é isso, beleza? Seed Funding significa que é um investimento numa área, no momento muito inicial da sua empresa. Então, imagina que você acabou de criar sua empresa, você não tem cliente, você tem poucos funcionários, só que você precisa de um dinheiro ali para poder continuar suas operações, né? Afinal de contas, você precisa comer, né? Você precisa sobreviver.
Então você precisa de um seed funding, ou seja, um investimento inicial que é um investimento semente que vai proporcionar que a sua empresa possa continuar pelos próximos meses. Então é um investimento mais inicial, que provavelmente você vai abrir mão aí de uma parte maior da sua empresa para poder ter esse dinheiro inicial, porque é um risco muito alto, né? Ter esse dinheiro logo num estágio muito embrionário da sua empresa. Investidor anjo é aquele cara que ele pode ser uma pessoa física que investe acreditando no seu negócio. Então, normalmente, o investidor anjo é aquele primeiro cara que vai colocar dinheiro na sua startup para que ela possa crescer. Um negócio fechado, a gente topa a tua proposta. Então é aquele cara que ele pode atuar diretamente junto com você ou ele pode só colocar o dinheiro ali e largar você trabalhando. Então existem vários tipos e você precisa pesquisar, e quando você quiser pegar o dinheiro de alguma pessoa, você precisa pesquisar exatamente que tipo de investidor você quer. Se você quer aquele investidor que te dá o dinheiro e que deixa você trabalhar, ou se você quer o investidor que dá o dinheiro, mas que ele vai querer ter voz dentro das decisões da empresa. Ok? Então o investidor anjo normalmente é o primeiro cara, às vezes é pessoa física, tá? Que vai colocar dinheiro ali no seu negócio. Incubadora e aceleradora. Na verdade, incubadora e aceleradora são muito parecidas. Elas funcionam como um ecossistema ou um ambiente que fornece toda a infraestrutura, todo o potencial para você crescer sem se preocupar muito com as contas para pagar. Então, normalmente é um ambiente onde você tem o aluguel pago, internet, luz, telefone, as coisas básicas para você poder crescer sem ter que ficar pensando em pagar as contas básicas, né? Então, tem grandes empresas, né, como o Itaú, que tem ambientes de incubação e aceleração de startups. Então a startup ela precisa ser aprovada para estar nesses lugares. Então você passa por um processo de aprovação, você entra na incubadora e você fica ali, você não tem que pagar nada para o Itaú, né? Você não precisa pagar aluguel da sala, nem nada disso. Só que você tem ali metas para serem cumpridas. Então a incubação e a aceleração de uma empresa, de uma startup, ela tem um tempo para acabar. Tá? E aí no final desse período de aceleração, esse período de incubação, você apresenta os resultados obtidos e aí a empresa que incubou, ela tem ali a preferência se ela quer entrar como sócio, se ela quer comprar parte da sua empresa ou não. Beleza? Então incubador e acelerador é como se fosse um lugar que você não tem que se preocupar com nada, só se preocupa em trabalhar e fazer a tua startup dar certo. Bootcamp é na verdade um período aí de um intensivão, digamos assim, que você vai passar ali, às vezes, 24, 48 horas dentro de um espaço, correndo atrás para aquilo ali dar certo. Então, o bootcamp é como se fosse um acampamento mesmo, em que você esquece de todo mundo externo e você vai ficar 100% focado naquilo que vocês têm para fazer. Ok? Então, depende, o tempo varia muito de acordo com o objetivo do bootcamp em si, mas eu acredito ali que não passa muito de 48 horas, né? Então é mais ou menos dentro desse tempo. Growth Hacking é uma estratégia de marketing para que você consiga encontrar qual é a sua forma de crescimento mais rápida dentro do mercado. Então o Growth Hacking ele quer encontrar mais ou menos como se fosse um hack de crescimento, ou seja, ele vai fazer vários testes rápidos e vai identificar desses testes qual é o teste, né, a área, a estratégia que deu mais certo. E aí você vai e coloca dinheiro naquela área ali, porque você fez vários testes. Então, Growth Hacking é como se você hackeasse o crescimento da sua empresa, fazendo vários testes e vendo o que funciona e o que não funciona. Vamos para o próximo, Early Adopter. Early Adopter é aquele cara que compra uma tecnologia logo no começo. Então, visualiza aí a Apple, por exemplo. Quando a Apple vai lançar um iPhone, tem um monte de gente que faz fila nas portas das lojas da Apple para poder comprar o iPhone. Esses são os Early Adopters, ou seja, aqueles caras que querem ser os primeiros a consumirem a tecnologia. Eles querem ser os primeiros a terem um acesso à tecnologia. Eu particularmente, normalmente eu sou um late adopter, né? Eu sou um cara que gosta de comprar as coisas depois. Por quê? Normalmente a primeira versão de algumas coisas, né, elas vêm cheia de bugs, elas vêm cheia de problemas, às vezes precisa trocar. Então, eu particularmente não gosto de ser um early adopter, mas é um conceito muito importante no mercado de startup, porque você precisa descobrir
quem que é o early adopter do seu produto para que você possa investir nesse cara e poder crescer dentro da curva de usuários, né? Então você precisa do early adopter para poder chegar nas outras etapas quando a gente fala de uma startup. E de qualquer empresa, né? Vamos para o próximo. Freemium. Freemium é uma variação, é uma junção, na verdade, dos termos free e dos termos premium. Ou seja, você junta as duas coisas. E aí você tem um aplicativo ou um programa que ele é gratuito, ou seja, ele é free, só que você pode comprar acessos melhores, ou seja, você pode comprar acessos premium, por isso que vem dessas duas coisas. É muito normal em aplicativo, você ter um aplicativo gratuito, só que se você quiser tal funcionalidade, você precisa pagar por aquela funcionalidade. Então é um termo muito utilizado aí no mundo das startups. Vamos para o próximo. Unicórnio. Unicórnio é uma startup que atingiu um valor de mercado de $1 bilhão, tá? Então uma startup que cresceu muito. E uma que eu consigo pensar aqui logo de cabeça recentemente foi o Mercado Livre, uma startup aí argentina que atingiu $1 bilhão de mercado, e é o termo utilizado quando você fala, né? Eu quero ser um unicórnio, né? Eu quero ser uma empresa de $1 bilhão de valor de mercado, ok? UX, que no português é UX, que é User Experience, ou seja, a experiência do usuário. Então quando a gente fala assim, eu sou um designer de UX, eu sou um designer de experiência do usuário, ou seja, eu tenho que garantir que o meu usuário está tendo a jornada dele ali o mais fluida possível, o mais tranquila possível, sem nenhuma barreira ali, né? Você já foi em algum lugar, normalmente serviços públicos, né? Que você chega no lugar e a pessoa fala, mas você precisa de um documento em tal lugar. Aí você ficou 2 horas na fila, você saiu de lá com seu problema não resolvido, então a sua experiência foi ruim. O UX Designer, ele é responsável por melhorar a sua experiência em qualquer ponto de contato, seja no aplicativo, seja no atendimento, seja no uso do produto, seja na venda do produto. Então, esse é o cara responsável por isso. E temos o UI, que é o User Interface, que é a interface do aplicativo, a interface do site. Então, quando a gente fala que eu sou um UI Designer, significa que eu sou um designer de interface. Então UX é uma coisa, UI é outra. UX é o designer de experiência e UI é o designer de interface, ou seja, onde é o melhor lugar para colocar um botão, qual é a melhor cor para usar esse botão. Então é bem voltado para a interface do seu produto. Qual é o tamanho de letra adequado, letra muito pequena, letra muito grande. Então é o cara que vai estudar tudo isso. E por último, chegamos no último termo que é super utilizado, que é o termo KPI, que é o Key Performance Indicators, que são os indicadores-chave de performance, né? Toda startup, toda empresa, na verdade, precisa dos seus KPIs, que são os números que você vai acompanhar ali ao longo do tempo para ver se a sua empresa está crescendo ou não. Então eu vou acompanhar o faturamento, a receita, o custo, a margem de lucro, o número de usuários, o número de cliques, o que eu vou acompanhar? Então os KPIs são esses valores. Então quando alguém fala assim, quais são os KPIs da sua empresa? Quais são os indicadores mais importantes da sua empresa? Então é isso que significa esse termo. E encerramos por aqui, passamos por 16 termos de startups extremamente utilizados aí no mundo, e eu gostaria de saber se você gostou e se você sentiu falta de algum termo que eu não falei, para a gente poder fazer uma parte 2, uma parte 3. Eu sei que o mundo de startup é infinito, né? São muitos termos, mas o intuito desse vídeo é realmente capacitar você para que você possa pelo menos conseguir conversar com alguém desse mercado, beleza? Então espero que você tenha curtido, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até mais.